Estão vendo a tela? Só a tela dos slides, pessoal? Isso, tá certinho. Então, beleza. Bora lá, então. Bom, então, hoje, pessoal, bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los no encontro de hoje. Acredito que a maioria já tenha tido aula comigo ontem, mas meu nome é Rafael Oliveira Costa, sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, e dando continuidade ao nosso curso aí sobre Direito Ambiental, iremos trabalhar com o tema responsabilidade do Estado por danos ambientais, ok? Então, um tema bastante relevante, um tema dentre os mais requisitados, né? Dentre os mais ventilados, por conta, obviamente, de tutelar, de trabalhar com os danos, né? E proteger, dar uma posição do Estado, tendo em vista o ocorrido, né? Portanto, é muito, muito relevante esse tema, tá? Bom, então, conceito e teorias, tá? Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Beleza. Bom, então, responsabilidade civil do Estado. Obrigação imposta ao Estado indenizar ou reparar esses danos sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão dos Estados e de seus agentes públicos. Ok. Então, veja, toda vez que nós temos conduta, dano e nexo, estão presentes esses elementos e nós podemos ter efetivamente uma responsabilidade ali do Estado ou dos envolvidos por conta do que aconteceu. Claro, então, Mariana, Brumadinho, nós tivemos uma omissão da Vale, né? E, então, obviamente que nesse caso houve a necessidade de fazer um inquérito civil, de você ter todos os elementos probatórios, o Ministério Público analisou todo o quadro e depois decidiu por mover uma ação contra eles, né? Então, artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito privado e as de direito públicas e direito privado responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, né? A responsabilidade, no caso, é de natureza objetiva, baseada no risco administrativo, ou seja, independe de culpa do agente, bastando provar conduta, dano e nexo, tá? Então, toda vez que você fala responsabilidade objetiva, você não precisa provar culpa. Então, tendo essa tríade, conduta, dano e nexo, beleza, fechou, está configurada efetivamente a responsabilidade. O direito de regresso, o Estado tem o direito de regresso contra o agente público, quando esse agir com dolo ou culpa, ok? Então, veja, nas duas modalidades, dolo ou culpa é cabível, esse direito de regresso. Nós temos a conduta comissiva, que é uma ação direta do agente, e a conduta omissiva, que é uma falta do dever de agir ou de fiscalizar. Nós temos a culpa administrativa, que exige prova de falta do serviço, e a teoria do risco administrativo, basta o nexo entre o dano e a atuação estatal. Então, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, são situações que ensejam a exclusão da responsabilidade. Então, veja, o que seria um caso fortuito? O caso fortuito, algum evento que evita, que teoricamente atrapalha aquela situação. Então, não era esperado. A força maior já é um evento da natureza. A culpa exclusiva da vítima, só a vítima deu causa. Ou um fato de terceiro, alguém que não está ali naquela situação, acaba tendo interferência, tá? Então, por exemplo, quando o Estado omite-se na fiscalização e tal omissão contribui para a ocorrência de um dano, pode ser responsabilizado solidariamente, que é o tal da execução subsidiária, ok? Então, cabe responsabilidade solidária do Estado. Ótimo. Aí nós temos aqui responsabilidade do Estado. Condutas omissivas incidem sobre as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, é com a ação, né? Não incide sobre as pessoas jurídicas de direito privado exploradoras de atividade econômica. Então, essas estão fora, né? A ação de indenização é proposta pelo particular perante o Estado e possui caráter objetivo, não depende de dolo ou culpa. A ação regressiva também proposta pelo Estado contra o agente público, caráter subjetivo apenas em caso de dolo ou culpa.
Nós temos algumas condutas omissivas. Veja, a conduta omissiva é quando você deixa de fazer algo, e a conduta comissiva é quando você faz efetivamente algo. Então, a omissiva, uma omissão genérica, ou seja, algo padrão, vamos dizer assim, não é algo específico. Você tem situações em que essa omissão ou falha atinge toda a coletividade. Então, ela representa um caráter subjetivo. A omissão específica são situações em que a omissão ou a falha estatal afeta apenas os particulares naquela situação. Possui, portanto, caráter objetivo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, dando sequência, então, essa responsabilidade é a que impõe à fazenda a obrigação de compor o dano causado a terceiros por omissão ou por atos dos seus agentes públicos, né, no desempenho de suas atribuições a pretexto de exercê-las. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, um administrativo famoso, fala que um dos pilares do direito constitucional é a sujeição de todas as pessoas públicas ou privadas ao quadro da ordem jurídica, de tal sorte que a lesão aos bens jurídicos engendra para o autor do dano a obrigação de repará-lo. Claro, então veja, se nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos normas que foram feitas para serem aplicáveis. Então, se eventualmente houver a transgressão de algum comando normativo, haverá o quê? Uma sanção, a obrigação do Estado de analisar aquele quadro e tomar uma medida jurídica tendo em vista o ordenamento, correto? Então, veja, uma situação de dano ambiental, como eu falei ontem para vocês, o dano ambiental, ele é gravíssimo, a responsabilidade é objetiva, ela independe de culpa, não cabe excludente. Uma vez tendo ocorrido, você já aciona direto. Então, olha, é bem grave. Por quê? Porque o Estado entende que o meio ambiente é um bem comum de todos, devemos preservar para presente e futura gerações, não é isso que o 225 caput fala? Então, é considerado um direito fundamental humano muito relevante, ou seja, muito importante. Portanto, todos os comandos são protetivos. Então, se houver transgressão, claro, obviamente, que haverá uma responsabilização severa, né? Eu estava tomando café agora, antes de entrar na aula com vocês, e o jornal estava fazendo cobertura do evento, né, da COP. E estava mostrando, obviamente, as autoridades, que estava indo tudo bem, que eles estavam assim, receosos, né, de que tudo nesses primeiros dias corresse bem, está correndo bem. Está tendo aderência de outros países que ainda não tinham vindo, agora estão começando a vir, e está tendo também a questão das metas das NDCs, né, de descarbonização, que os Estados partes estão colocando na mesa, as metas que eles estão querendo, e estão batendo muito na tecla do net zero, né, ou seja, carbono zero até 2050, que é uma meta agressivíssima. Eles pegaram alguns dados da China, recentes, dizendo que está tendo muita energia eólica e solar que eles estão colocando as placas, né, fotovoltaicas, etc., e aquelas energias eólicas, as hélices lá. Isso está ajudando a controlar, então, assim, não houve um aumento expressivo, né, da degradação, está mais ou menos nos últimos 18 meses dentro daquilo que já estava, né, então, uma informação excelente, mas que é importantíssimo que essas metas até 2035, por exemplo, que a China está se comprometendo, que ela consiga, que ela colocou algumas metas, assim, vamos dizer assim, brandas, né? Reduzir 7%, ou seja, 10%, pouco, né? Então, eles estão meio que criticando, dizendo, é pouco o que eles estão querendo cumprir, então deveria ser um pouco mais agressivo nesse momento. Né? Mas de todo, assim, pelo que deu para analisar, que a China é o maior, né, poluidor, está tendo alguma evolução, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, Odete Medawar, afirmando que a responsabilidade civil do Estado diz respeito a essa obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades ou omissões. Na matéria também é estudada sob outros títulos: responsabilidade patrimonial do Estado, responsabilidade civil da administração, responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado.
Quando você fala extracontratual, fora, né, do contrato. Ou seja, não precisa ter um contrato administrativo, um contrato previsto. Você vai ter essa responsabilização fora, independentemente de ter um negócio jurídico ali contraído. Então, veja, é esse o caso. Muitas vezes acaba acontecendo isso. Né? Por exemplo, um acidente de trânsito, um motorista de ônibus, ele pega e da SP-Trans e mata alguém. É uma responsabilidade essa contratual. Veja, não tinha nenhum vínculo ali. Agora, se for com base em um contrato administrativo, a responsabilidade é contratual, né? Para vocês entenderem. Bom, a teoria do risco administrativo, então, ela representa o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Então, para gerar essa responsabilidade, 3 elementos devem estar presentes. Conduta, dano e nexo, né? Conduta do agente público agindo nessa qualidade, agente público no exercício da função pública. Dano afeta o direito tutelado pelo Estado e pode decorrer de uma atividade lícita ou ilícita. Veja, o que é uma atividade lícita? Uma atividade legal, uma atividade ilícita, uma atividade ilegal. E o nexo causal é uma relação entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo terceiro. Então, a conduta estatal causou o dano, tá? Então, nós temos aqui as 3 principais correntes sobre responsabilidade civil do Estado, né? A do risco administrativo, a da culpa administrativa e a do risco integral. Veja, a do risco administrativo é a regra, né? Atos comissivos são apenas quando houver uma relação de custódia. Então, a administração tem a obrigação de indenizar a vítima por ato danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessário a vítima provar culpa dos agentes ou falta do serviço. Culpa ou falta, né? Ou faute de service, em francês, que tem uma expressão que eles usam. Então, veja, essa negligência, essa falta do poder público, não interessa. Na verdade, tem os elementos, aconteceu ali efetivamente o quadro a dever do Estado, né? Então, para que surja a responsabilidade, é necessário que a vítima comprove que sofreu um dano e que ele é injusto. E se comprovado pelo poder público, a indenização será amenizada ou excluída. Essa é a teoria adotada no Brasil como regra, tá? A teoria do risco administrativo. E a da culpa administrativa, ela fala o seguinte, só deixa eu minimizar aqui o zap, não vai ficar fazendo barulho. Estão vendo, né, pessoal? Sim, estava maior, agora está menor. Tem essa opção aqui também. Bom, beleza, vamos ver aqui. Deixa eu ver isso daqui. Tá. Ótimo. Então, a responsabilidade civil do Estado da administração ela é objetiva. 3 teses norteadoras da teoria da culpa administrativa. Leva em conta a falta do serviço e não a culpa subjetiva do agente administrativo, né? Para que incorra essa responsabilidade, faça necessário que a vítima sofra um dano e comprove a falta do serviço. Existe também uma culpa especial da administração, que é denominada de culpa administrativa. Então, a falta de serviço caracteriza-se pela sua inexistência, pelo seu mau funcionamento ou retardamento. Incorrendo qualquer dessas hipóteses, a culpa administrativa ela é presumida, tá? Então, tem a teoria da culpa administrativa, culpa pela falta do serviço, ok? E não a culpa do agente. Então, por exemplo, você vai no metrô, não está funcionando o trilho do metrô. Aí, o que acontece? Você vai entrar contra o Estado, está 1 mês lá, deu problema no contrato administrativo na concessão, parou tudo. Então, a culpa é de quem está fornecendo, né? Então, essa é a falta do serviço. A teoria do risco, mas não é adotada no nosso caso. A teoria do risco administrativo, no risco que o Estado causa a seus administrados. Então, a administração tem a obrigação de indenizar a vítima pelo ato danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessário a vítima provar culpa dos agentes ou falta de serviço. Veja, não precisa comprovar culpa e nem falta do serviço. É a nossa, tá? Então, para que surja a responsabilidade, faz que a vítima comprove o dano e que ele é injusto. Então, que a vítima teve culpa, a indenização será amenizada ou excluída, é a teoria adotada no Brasil, existência de um fato administrativo, dano e nexo causal
presentes, né? E a teoria do risco integral, a administração ela tem o dever de ressarcir todo e qualquer ato danoso à vítima, ainda que esta tenha culpa ou dolo. Essa teoria nunca foi adotada por ser extremista, ou seja, ela é muito ruim, né? Na verdade, ela é meio desarrazoada, assim digamos. Bom, responsabilidade por dano ambiental. Como que funciona a responsabilidade por dano ambiental? Ela é ampla, né? Ela é bastante ampla. Ressalta que podem ser responsáveis pessoas físicas e pessoas jurídicas, penal, administrativa e civil. Ressalta que, no caso brasileiro, a responsabilidade ambiental ela é objetiva, né? Antecede a própria Constituição de 88. Então, pelo dano ambiental, ela foi estabelecida em nosso ordenamento e dispõe que, sem impedir a aplicação dessas penalidades, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, tá? Então, essa é a tônica, essa é a lógica, independentemente da existência de culpa, tá? Então, é um mecanismo processual para fins de responsabilização, de caráter objetivo, solidário, independentemente de antijuridicidade, tá? Ou seja, não precisa ter excludente de licitude. Ótimo. Política Nacional do Meio Ambiente. Essa é uma lei muito, muito importante. A Lei 6938 de 81, ela fala: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propicia a vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da pessoa humana. Então, veja, é a Lei 6938 de 81. Para a reparação do dano, passou a ser, portanto, objetiva, não sendo mais necessário comprovar a culpa do responsável pela degradação ambiental. Essa acolhida em relação aos danos tem como uma das razões de fato de que grande parte dessas agressões ambientais são causadas por empresas de grande porte, de alto poderio econômico. Nós sabemos, verdade, é isso mesmo. Grande poderio econômico são as sanções. Então, a teoria do risco-proveito nos parece apontar o principal motivo da introdução da responsabilidade objetiva no direito brasileiro. Ela é consequência de um dos princípios básicos da proteção, né? O princípio do poluidor-pagador, nas declarações oficiais da Conferência da ONU, no Rio 92. E uma consequência importante dessa linha de fundamentação é a possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior, o fato criado pela própria vítima, exclusiva ou concorrente, a intervenção de terceiros e a licitude da atividade poluidora, tá? Então, o Estado, a responsabilidade civil do Estado como poluidor direto e indireto. O que é isso? As pessoas jurídicas de direito público poderão poluir por meio de práticas diretas ou indiretas, ou seja, por atos comissivos, né, ação ou omissão. Assim, poderá haver uma poluição direta quando o poder público explorar diretamente uma atividade econômica, exploração do petróleo, artigo 173, ou quando o poder público poderá poluir de forma indireta quando for omisso na fiscalização de uma atividade que explore os recursos ambientais e também quando expedir uma licença ambiental irregular, ok? Então, veja, de forma direta ou de forma indireta. Sobre a responsabilidade civil do Estado, a doutrina e a jurisprudência discutem a natureza jurídica, né? Tradicionalmente, o STJ compreende que, no caso de omissão na fiscalização por parte do poder público, as atividades poluidoras será subjetiva, culpa administrativa para alcançar a administração. Ao estabelecer, né, que a omissão ela é, portanto, subjetiva em se tratando de dano ao meio ambiente. Então, a oscilação na jurisprudência do STJ, como no caso do recurso especial 1.071.741, que fala da qualificação do degradador público ou privado, e a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, ok? Então, o STJ, embora a responsabilidade do Estado por omissão seja subjetiva
Houve omissão? Foi feito um laudo dizendo que tinha que ter sido feita a reparação na barragem? Sim. Houve o diagnóstico? Houve. A medida reparadora foi efetivamente tomada? Não. Então houve falha. Por quê? Porque houve identificação, mas nada foi feito. Nesse caso, como houve diagnóstico, houve a constatação e nada foi efetivamente tomado, há dever de indenizar, né? Objetiva em face desse microsistema, tá? Então, Mukai relata que a responsabilidade pelos danos é da modalidade do risco criado e não do risco integral. O autor do evento danoso será responsabilizado se de alguma forma criar o risco. Por outro lado, é relevante salientar que a responsabilidade objetiva não resolve de por si os problemas, a ressarcibilidade, e somente a utilização da teoria não é suficiente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Beleza, Sérgio. Vamos me parando aqui. Se tiver alguma coisa, vocês me chamam, tá? Estou à disposição. Ok. Beleza, vamos lá. Dando sequência, então. Responsabilidade penal. Veja, quando nós falamos da responsabilidade civil, nós temos o quê? Multa, né? Uma impossibilidade de contratar com o poder público. O que mais? Essas indenizações que entram na multa, né? Você tem algumas restrições que são impostas. E quando nós falamos da penal, aí nós temos alguma figura típica que haverá a inclusão daquela empresa em alguma figura típica, em alguma figura penal, ok? Então, a responsabilidade penal surge do cometimento de uma fração penal ambiental. O comportamento ali é previsto como crime. Então, no âmbito criminal, o artigo 225 fala da responsabilidade criminal por dano ao meio ambiente. Na 9.605, que trouxe a descrição das condutas, bem como essas sanções. Então, a responsabilidade penal surgiu de uma reivindicação da comunidade por uma maior repressão às condutas lesivas ao meio ambiente. Haja vista ser um bem ambiental essencial ao homem e à sociedade, merecendo uma maior e mais efetiva proteção do Estado, tá? Então, veja, é grave o quadro. Você precisa realmente ter os elementos, e estando presentes, tendo sido perpetrado, tendo sido cometido um fato típico e antijurídico, né? Que é a teoria tridimensional do dano, né? Do direito, do Miguel Reale, que a gente usa, você tem o quê? Dever de indenizar, tá? Então, é um bem jurídico de alta relevância, na medida em que a Constituição considera bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e à coletividade. Nesse sentido, assevera que a qualidade do meio ambiente é, sim, um valor fundamental. Ou seja, é um valor fonte do ordenamento. A gente já falou sobre isso, né? Na aula passada eu falei dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos consagrados na Constituição Federal. E o meio ambiente, ele está muito bem tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. É uma das maiores preocupações da nossa exposição de motivos da Constituição, do nosso legislador, enfim, a gente precisa dar conta disso, né? Realmente é muito relevante, tá? Então, disto, observa-se que a inclusão do meio ambiente nesse rol para a ordem constitucional resultou na proteção pelo direito penal, uma vez que cabe a este a função de tutelar os valores mais fundamentais da sociedade, né? Anabela Miranda leciona: o que justifica a intervenção penal é o fato de estar em causa a proteção de um bem jurídico, qual seja, o ambiente, digno de tal tutela, que além do mais deve ser necessária. Então, a dignidade penal e a necessidade da tutela penal são categorias que intervêm a legitimar a intervenção penal e não vê razão para que não intervenha, tá? Infere-se que além dessa necessidade de proteção à altura do bem fundamental, a utilização do direito penal possui muitas vezes maior eficácia em comparação a outros ramos do direito. Então, veja, o direito penal, ele é claro, né? Ele é, obviamente que a partir do momento que você impõe uma penalidade, claramente, houve aquela penalidade. Então, você tem que cumprir. Tem alguma sanção, alguma reprimenda que foi imposta em desfavor de determinada empresa?
Sim, houve. Pera lá. Então, as consequências daquilo que aconteceu, com certeza, todo mundo vai estar sabendo. Então, o direito penal ambiental, o bem é o meio ambiente que deve ser considerado em toda a sua dimensão, tá? Temos algumas teses fixadas aqui pelo STJ em direito ambiental. Nesse quadrinho aqui do lado tem um resuminho, né? Responsabilidade objetiva, risco integral por todo e qualquer dano, que é o caso do dano nuclear, tá? Essa regra aqui tem alguns temperamentos, né, no nosso ordenamento. O risco integral é cabível no nosso ordenamento no caso de dano nuclear. Agora, uma situação normal, cotidiana, etc., risco administrativo, responde sem dolo ou culpa, exceto situações que não responde, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Beleza? Bom, voltando para as teses, então. O dano ambiental, portanto, ela é objetiva, é informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade um fator aglutinante, que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano de excludentes para afastar a sua obrigação de indenizar. Não cabe excludente. Causa inequívoco dano ecológico, quem desmata, ocupa, explora, impede a regeneração de uma área de preservação permanente, fazendo emergir a obrigação propter rem, que é aquela que segue a coisa, de restaurar plenamente, indenizar o meio ambiente degradado a terceiros afetados sob o regime de responsabilidade civil objetiva, tá? Então, veja, você tem a obrigação propter rem, ela segue, né, a coisa, e, obviamente, se você tem a venda de um terreno, de um lote, para um outro comprador, e esse outro comprador, aquela área, ela foi fiscalizada e foi imposta uma reprimenda em desfavor dela, não é porque você tem um novo comprador que caiu por terra a sanção. Veja, a sanção é o propter rem, ela segue a coisa, a sorte do principal. Então, se foi alienado o terreno, não importa, o novo proprietário vai ter aquela reprimenda ainda e vai ter que cumprir, tá? O reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo entre a conduta e o dano, né? A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa como excludente deve ser afastada ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva no dano, né? O degradador em decorrência do princípio do poluidor pagador. Veja, essa é uma tese do rito 543 de 73, o tema 438. E é imprescritível a pretensão reparatória dos danos ao meio ambiente. Isso é muito importante, isso aqui sempre é alvo de questionamento. A reparação é imprescritível. A inversão do ônus da prova e o princípio da precaução. Isso aqui, ó, quem quiser, é um livro legal, tá, desse professor. E o que significa a inversão do ônus da prova? Quem tem o dever de comprovar não é quem está alegando, e sim a empresa que poluiu. Então, veja, se um promotor ele bate e entra com uma ação penal em desfavor de alguém, e de alguma empresa, o jurídico dessa empresa vai ter que falar que, pela inversão do ônus da prova, ele pede isso, na ação o juiz concede o ônus da prova de provar que aquela conduta foi feita e que não tem nenhum erro, nada, tudo mais, é da parte contrária, ok? Então, é cabível. Isso no direito ambiental, como no direito do consumidor é cabível, né? Porque o consumidor, ele é vulnerável, tem a insuficiência técnica, econômica, informacional, então o juiz pode conceder, sim, a inversão do ônus da prova no consumidor também, tá? Então, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso, nas hipóteses de reparação desses danos morais e materiais decorrentes de um acidente ambiental. E a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, ok? Ó, súmula 618 do STJ, ok? Então, súmula importante, tá, turma? A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, assim como no direito do consumidor no direito ambiental também. Não se limite à aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Não cabe, tá? Não cabe. E não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, tá? E o pescador profissional é parte legítima para postular uma indenização por dano ambiental
que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade, tá? Então, o pescador profissional é uma parte correta para pedir uma indenização quando tiver redução da pesca na área atingida. Então, imagine o pescador ribeirinho. Você tem, eu tenho que dar um exemplo para vocês entenderem o que está falando. Aí você tem uma empresa que está jogando detrito de pesca, e outras famílias pescam e dependem daquilo. Estão jogando mercúrio. Começa a morrer peixe. Aí ele fica puto, ele fala, pô, meu meio de subsistência acabou, porque os caras estão detonando tudo aqui. E agora, como que eu faço? O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental, que acatou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se de registro profissional, ou seja, ele vai lá, tira uma certificação, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, ou seja, ao dano ali, né? E de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade, ok? Então, veja, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, é isso que está sendo colocado, tá? Para provar o dano. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Sendo o dano um pressuposto indispensável na formulação de uma teoria jurídica adequada, faz-se necessária uma breve incursão no seu conceito jurídico. Dano é toda a ofensa a bens ou interesses alheios protegidos pela ordem jurídica. Dano é o prejuízo causado a terceiros ao se lesar bens juridicamente protegidos. Ele pode ser patrimonial, no qual se atinge o patrimônio econômico do lesado, e o extrapatrimonial ou moral, quando o prejuízo é causado no psicológico da vítima, ou seja, são afetados. No que concerne ao dano ambiental, sua caracterização dependerá da valoração dada ao bem jurídico, lesado pelo dano e protegido pela ordem jurídica. Então, para a definição do dano ambiental, é essencial que se caracterize o conceito de meio ambiente. Então, meio ambiente é um conjunto que pertence a todos os cidadãos indistintamente, podendo ser usufruído pela sociedade em geral, né? Toda essa coletividade tem o dever de protegê-lo, o qual pode ser exercido pelo Ministério Público, pelas associações e pelo próprio Estado, e até mesmo por um cidadão. Então, o conceito de meio ambiente foi trazido pela Lei 6938 de 81, no seu artigo 3º 1, que é também conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e tal definição foi recepcionada pela Constituição de 88, que fala do meio ambiente. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público a coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, tá? Reparação do dano ambiental. Aconteceu um dano, há o dever de repará-lo. Como nós vimos, a responsabilidade, portanto, ela é objetiva, independe da existência de culpa, e no caso do dano nuclear, a responsabilidade dele é integral. Então, risco administrativo em geral, mas no dano ambiental é objetiva e no nuclear é integral. A reparação é composta por esses elementos, reparação in natura, no estado anterior do bem ambiental, e a reparação pecuniária, ou seja, a restituição em dinheiro, em pecúnia. Então, quando não for possível o retorno, recairá sobre o poluidor a condenação de um quantum pecuniário, de um dinheiro, responsável pela recomposição efetiva e direta do meio ambiente lesado. Porém, na legislação pátria, não há critérios para essa determinação ao agente degradador do meio ambiente. A doutrina dá alguns rumos que devem ser seguidos. Dano, não podendo o agente degradador ressarcir parcialmente a lesão, imaterial e jurídica, tá? Então, não pode ser parcial. E na tentativa de recuperação ao estado anterior, a Constituição, no seu artigo 225.4, disciplinou o estudo de impacto ambiental que visa traçar uma solução técnica adequada à recomposição desse meio ambiente para a atividade licenciada. Então, uma avaliação prévia dos danos facilitaria uma posterior reparação
dele, né? Então, todos têm direito ao meio ambiente, bem de uso do povo, essencial qualidade de vida, a coletividade tem o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, para assegurar a efetividade, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação da obra ou atividade potencialmente poluidora, de significativa degradação do meio ambiente, um estudo prévio que será feito e se dará publicidade, né? Então, estudo prévio de impacto ambiental e a RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, é um resumo, tá? Então, a primeira lei a acolher tal teoria foi a Lei 6453 de 77, nós falamos ontem sobre ela por cima, né? O dos danos nucleares e que se dedica um capítulo à responsabilidade pelos prejuízos nucleares. Então, é uma lei importante que determina ali, se acontecer algum acidente, como seria a tutela. E tivemos a Lei 6938, também da Política Nacional do Meio Ambiente, e no artigo 14 do parágrafo 1º, que a responsabilidade é objetiva, ampla e definitivamente adotada. Então, sem impedir a aplicação dessas penalidades previstas, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor essa ação por danos causados ao meio ambiente. Já Paulo Afonso Leme de Machado fala que a responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever de repará-lo. Presente, pois, portanto, esse binômio, né? Dano-reparação, então tá ligado, e não se pergunta a razão, né? Sem que haja o dever de indenizar. Então, não interessa que tipo de obra seja exercida, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. A responsabilidade civil objetiva na esfera ambiental também foi acolhida pela Constituição de 88. Então, as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, né? Esse entendimento já está consagrado na doutrina e na jurisprudência. Então, adota-se a teoria do risco. Então, para a comprovação do dano, basta a prova do dano e a relação de causalidade entre a conduta e o dano, tá? Então, causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade. Então, veja, quais são as situações em que cabe uma exclusão? Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro. Então, são considerados casos fortuitos ou força maior, eventos humanos ou de natureza dos quais não se poderia prever ou evitar. Então, enchente, terremoto, tsunami. Porém, vale ressaltar que em casos de omissões culposas, pode-se haver uma responsabilização subjetiva da administração, tá? Então, veja, uma Todavia, o ônus é do Estado. Há que se destacar que a culpa pode ser exclusiva, o que não se fala, né? Ou atenuação. Daí também pode ter concorrência de culpa. Então, veja, tem culpa dos dois lados, tanto do Estado quanto da parte. Também, multidões ou muitas pessoas e não há controle da situação. Então, você está no estado de futebol, uma torcida começa a brigar com a outra, então você tem atos exclusivos de terceiros, não tem como controlar mais, perde a mão. Então, não há controle. Nesse caso, o Estado só poderá ser responsabilizado de forma subjetiva, comprovação de culpa ou dolo em caso de omissões, tá? Aí, se um show da música houver violência durante o evento, não há que se responsabilizar o Estado pelo caso, exatamente. Vai ter um Rock in Rio, por exemplo, aí teve pau lá dentro. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado só poderia ser responsabilizado se houvesse possibilidade de controle pelos policiais e os agentes se omitiram. Exato. Até tem essa questão da omissão, se a pessoa está recolhida a cárcere e há falha no Estado em fiscalizar a situação carcerária da pessoa e ela escapa e comete um crime, o Estado pode ter ser responsabilizado por esse evento, porque era obrigação dele de fazer a fiscalização. Como não fez da maneira correta, cabe a responsabilização, tá? Então,
Responsabilidade civil do Estado, temos o direito de regresso, quando o agente público agir com culpa ou dolo, ela é retroativa, ou omissão, alguma falha, né? Culpa no serviço, presos, a responsabilidade será objetiva, como nós estamos vendo. O risco administrativo, a conduta comissiva, que são as ações, na pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadora de serviço público, usuário e não usuário pode ser responsabilizado. A responsabilidade civil objetiva independe de culpa ou dolo. Quais são os requisitos da teoria do risco administrativo? Conduta, dano em nexo, excludente, caso de fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e ato de terceiro, tá? Então, todas situações aqui de exclusão, ok? Beleza. Então, mais um mapão mental aqui, dando um resumão para a gente. Objetiva, risco administrativo. Padrão é a regra. Teoria da culpa administrativa, decorrente de omissão. Permite direito de regresso. Então, veja, reaver do agente o que pagou ao lesado, com dolo ou culpa. Então, análise subjetiva. Requisitos para demonstração. O dano, ser jurídico, não só econômico, de uma ação lícita, material ou moral. A conduta administrativa, por agente público agindo nessa qualidade. E o nexo, conduta dano, tá? Abrangência, administração direta, autarquias, fundações de direito público, independentemente das atividades, empresa pública, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, né? As exploradoras de atividades econômicas estão fora, aqui no caso, pessoas privadas que prestem serviço público por delegação, alcança usuários e não usuários. Então, veja, usuários e não usuários estão abrangidos. Excludentes ou atenuantes, caso fortuito ou força maior, eventos humanos ou da natureza que não se pode prever ou evitar, ok? Então, humanos, que é o caso fortuito, e força maior da natureza, exclui a responsabilidade objetiva, mas admite responsabilidade subjetiva no caso de omissão. O que é a subjetiva? Comprova a culpa, que é o caso do médico, né? Se o médico faz, você tem a culpa dele, que houve alguma omissão, alguma falha, imprudência, negligência, imperícia, esqueceu um bisturi dentro do paciente, foi feita uma anamnese equivocada, ele não tomou todos os procedimentos, ele pode ser responsabilizado civilmente, ok? Por isso que tem até seguro, que médico contrata seguro, principalmente esses cirurgiões, etc., por conta do risco a que estão diuturnamente submetidos. Fato exclusivo do terceiro, atos de multidões que causam dano ao patrimônio de terceiro, né? Briga de torcida em estádio, em evento de rock, futebol, no autódromo de Interlagos, teve ocorrido no final de semana, se tivesse tido uma briga lá, fala, pô, a prefeitura de São Paulo tem culpa? Os malucos foram lá? Não, né? Então não é um lugar que não vai ter briga, porque o nível é outro, né? É bem provável, muito mais provável no estádio de futebol se ter briga, mas um evento desse nível, a chance é menor, mas pode acontecer, né? Mas não é muito possível, não é previsível isso, vamos dizer assim. Exclui a responsabilidade objetiva, mas admite a responsabilidade subjetiva no caso de omissão. Beleza, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor, até aqui. Ok. Só um minutinho. Oi, Carol. O Daniel vai mandar um e-mail com SEO, tá? Para todo mundo. Incêndio florestal no Paraná, que é a primeira situação, 1963. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com alguns eventos grandes daqui que aconteceram no Brasil. Uma série de incêndios florestais entre os meses de agosto e setembro causou uma tragédia histórica. Foram, ao todo, 110 pessoas mortas e 10% do território, 128 cidades, consumido por chamas. Cerca de 2 milhões de hectares foram completamente devastados, sendo 20 mil hectares de plantações, 500 mil de florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas secundárias. Além dessas perdas de vida humana, milhares de animais também foram mortos, entre animais silvestres e animais de criação.
Foi o pior incêndio registrado no Brasil e um dos maiores do mundo, esse do Paraná. Antes desses incêndios, havia acontecido uma geada forte e a vegetação estava muito seca, o que facilitou a propagação do fogo. Em 14 de agosto de 63, foram noticiados os primeiros focos de incêndio em Guaravera, Paiquerê e Tamarana, que eram distritos de Londrina. Mais tarde, provocou a perda de pelo menos 15 milhões de araucárias, né, que são a vegetação típica do local. O relatório do governo revelou que o município de Ortigueira teve 90% da área queimada, mais de 70% das reservas florestais das indústrias Klabin de papel e celulose, cultivadas em uma fazenda de Tibagi, se perderam, veja, olha só. E nesse local, 200 milhões de araucárias foram destruídas. Muita coisa, o prejuízo foi muito grande. Então, a ajuda para combater o incêndio veio de outros estados, com fornecimento de helicópteros e aviões, e o fogo cessou naturalmente com a volta da chuva. Ok? Então, incêndio muito grande, né? 20 mil hectares de plantações, pessoal. Então, essa empresa Klabin, de papel e celulose, teve um dano expressivo, ok? Primeiro grande desastre. Vale da Morte em Cubatão. O jornal americano batizou o polo petroquímico de Cubatão como Vale da Morte. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas e sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. Então, Cubatão, para quem já foi para a praia, para a Baixada Santista, sabe, a gente passa por ali, né? Realmente é muita indústria, é muito sujo ali. Incêndio no Vale Socorro. Em fevereiro de 84, uma falha nos dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores da Vila do Socorro, em Cubatão. Após o vazamento, o incêndio destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 mortes e destruiu pelo menos 500 casas. Veja, novamente, Cubatão. Césio 137. Em setembro de 87, em Goiânia, ocorreu um dos maiores casos de exposição à radiação no país e no mundo. Nessa ocasião, 2 catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia em um prédio abandonado, acreditando que o aparelho lhes renderia uma boa quantia em dinheiro, levando o objeto até a casa de um deles e venderam para o dono de um ferro velho. Então, encontraram um aparelho de radioterapia. Imagina, você entra, você encontra um aparelho de radioterapia que fazia, né, radiologia, médico pega, faz radiografia, faz análise, legal. Aí eles pegaram. Aí no ferro velho, o equipamento foi aberto e observou no seu interior um pó brilhante de coloração azulada, cloreto de césio, 137. Sem saber do que se tratava, encantado pela cor, o dono do ferro velho levou para casa e mostrou para várias pessoas, sua família e amigos. Todas que tiveram contato tiveram sinais de intoxicação. Então, também houve esse problema, tá? Vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Ontem nós estávamos falando daquela convenção de óleo, né? De Viena, na Áustria. No dia 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias, Reduc, ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu-se, ok? Veja, um duto, então um cano, rompeu. O IBAMA aplicou 2 multas à Petrobras, uma de 50 milhões e outra de R$1,5 milhão de reais após o vazamento de 1,3 milhão, né, de litros de óleo in natura na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Pessoal do céu! Esse grande vazamento matou praticamente todo o ambiente marinho da região, afetando diretamente a economia, já que vários pescadores tiveram que abandonar a área que antes era rica em peixes, ok? Então, vazamento de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Pesadíssimo. Portanto, a Petrobras estava envolvida, teve falha no equipamento. Vazamento de óleo em Araucária. Em julho de 2000, 4 milhões de litros de óleo foram derramados em Araucária. Mais ainda, ó. O IBAMA aplicou 3 multas novamente à Petrobras
totalizando 230 milhões, devido aos grandes danos causados pelo vazamento na refinaria Presidente Getúlio Vargas. Vazamento da barragem em Cataguases. Em março, ocorreu o rompimento da barragem de celulose na região de Cataguases, Minas Gerais, com vazamento de 520 mil metros cúbicos de rejeitos compostos por resíduos orgânicos de soda cáustica. Os resíduos atingiram os rios de Pomba e Paraíba do Sul, originando prejuízos ao ecossistema e à população ribeirinha, que teve abastecimento de água interrompido. O incidente também afetou áreas do estado do Rio de Janeiro. O IBAMA aplicou multa de 50 milhões à empresa florestal Cataguases Limitada e à indústria Cataguases de Papel, ok? Olha só, pessoal, bastante coisa, né? Vocês lembravam disso ou não? Desse incêndio aí, primeiro aí lá no Paraná, eu não tinha ciência, não. Não, né? Então, veja, tem bastante coisa, né? Bom, rompimento da barragem em Miraí. Em janeiro de 2007, houve rompimento da barragem de mineração na região de Miraí, Minas Gerais, causando vazamento com mais de 2 milhões e 280 mil metros cúbicos de água e argila, lavagem de bauxita. Uma das placas do sistema de segurança que controla o nível de água da barragem quebrou, transbordando os resíduos líquidos. O incidente desalojou quase 1/3 dos moradores, correspondendo a mais de 4 mil pessoas. O nível de água do rio em Muriaé também aumentou em mais de 4 metros, causando o alagamento de mais de 1.200 casas. O órgão aplicou essa multa de 75 milhões à empresa de mineração do rio Pomba Cataguases. Então, também esse foi um grave caso em Miraí, Minas Gerais. Chuvas na região serrana do rio. Em janeiro, em decorrência de um elevadíssimo nível de chuvas na região do rio, uma série de deslizamentos e enxurradas destruiu casas nas regiões de encosta. Foram totalizadas aproximadamente 800 mortes. As chuvas, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, costumam ser as grandes causadoras de acidentes naturais. Em 2008, a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sofreu uma grande enchente, que também teve 100 mortes. Vazamento de óleo na bacia de Campos. Em 2011, 8 de novembro de 2011, a petroleira norte-americana Chevron foi responsável por um derramamento de óleo de grandes proporções na bacia do Rio de Janeiro de Campos. O IBAMA aplicou 2 multas à empresa, uma de 50 e outra de 10 milhões, pelo vazamento de 3,7 mil barris de óleo no Campo do Frade. Estima-se que a mancha provocada pelo vazamento no mar tenha chegado a 162 quilômetros quadrados, o equivalente à metade da Baía de Guanabara. Especialistas registraram uma grande quantidade de animais mortos nas áreas afetadas pela mancha, e a empresa americana Chevron, responsável pela perfuração do poço que vazou, foi condenada a pagar uma indenização de 95 milhões ao governo brasileiro para compensar os danos causados. Incêndio na Ultracargo. Considerado o segundo maior incêndio do mundo, as chamas atingiram tanques de produtos químicos, causando grandes explosões que duraram até 9 dias, até que o fogo fosse controlado. O incêndio levou à morte milhões de peixes e afetou diretamente a vida local da comunidade. A Ultracargo foi multada pelo órgão estadual do meio ambiente em 22,5 milhões por lançar efluentes líquidos no estuário, em manguezais e na lagoa contígua ao terminal. Foram também emitidos efluentes gasosos, colocando em risco a segurança das comunidades, dos funcionários e de outras instalações na mesma zona industrial. Rompimento da barragem de Mariana. Todo mundo lembra Mariana e Brumadinho, né, que é mais recente, mas olha quanta coisa antes, né, pessoal? Para a gente ter ideia da dimensão dos principais que já aconteceram. O incidente considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil ocorreu na barragem do Fundão da Samarco, empresa Vale, em Mariana, onde provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura
e a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. O corpo de 18 vítimas foram encontrados após o acidente. Além das perdas humanas, o acidente teve grande impacto ambiental, uma vez que grandes regiões ficaram cobertas de lama e rios, atingidos pelos rejeitos. Nesse acidente, várias espécies morreram, tanto de plantas quanto de animais e micro-organismos. Atualmente, o Rio Doce encontra-se poluído no estado de Minas e Espírito Santo, havendo um pouco ou quase nada de reparo por que foi feito. Em Minas Gerais, só nos últimos anos ocorreram acidentes de mineração Rio Verde, na mineração Rio Pomba, Cataguases e Miraí, e na mineração Herculâneo em Itabirito e em Brumadinho. Então, usando uma pequena analogia que o Paulo Miranda Nascimento fala, um vídeo para a empresa Vale, né? O meio ambiente é como se fosse a sua mãe. Depois que morreu, não tem outra. Não adianta colocar outra no lugar. Só que, se por um acaso a sua mãe for assassinada, é óbvio que você irá querer que os responsáveis sejam punidos. Eu também iria querer. É óbvio que dá uma mínima sensação de justiça quando há a punição dos bandidos. Só que a sua mãe está morta. E entre eu ter que ficar ou fazendo vingança ou procurando por justiça de uma mãe morta, eu prefiro uma mãe viva. Então, muito melhor que ficar remediando é prevenir. Isso a gente não está sabendo fazer. Tá, claro, é a ideia, né? A gente tem que prevenir. Isso há muito tempo já se fala disso. Essas metas, o Al Gore, lá na época, nos Estados Unidos, estava com o candidato, falou muito disso, da necessidade de você ter toda essa prevenção. Melhorou, né, esse debate, a gente está tendo até a COP agora, mas muitas ações ficam só no papel, a gente tem que ter coisa mais bem executada. Se você pegar a Amazônia, está tendo muita degradação, muita madeira de lei sendo cortada, tem toda uma série de quadrilhas, de coisa infiltrada, enfim, é grave o negócio. Então já eram para ter sido tomadas medidas mitigadoras, mas é muito interesse econômico, e por conta disso, o que acontece, e político. E você fecha os olhos, e as coisas vão acontecendo. E se demorar muito, vai chegar uma hora que não vai ter mais o que proteger. Esse é o ponto, né? A gente teve as queimadas no ano passado, ninguém fala disso, né? O governo federal não fala, você acha que eles vão falar? Então, assim, foi grave, foi muitos hectares foram devastados, é gravíssimo. Então, é complicado. É complicado porque o interesse político realmente é grave e eles simplesmente negligenciam e o negócio está acontecendo de uma forma que a gente não tem nem ideia. A maioria das pessoas não tem nem ideia, nem sabe o que é isso, entende? E é grave, vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Se continuar desse jeito, não vai ter mais o que proteger, né? Esse é o ponto. Aí já era. Esses desastres saíram do controle por apresentar erros que poderiam ser evitados com maior rigidez e controle de todos. É necessária a importância das leis e regras sobre esse empreendimento. Então, aqui é um resumão, tá? 5 de novembro de 2015, distrito de Bento Rodrigues, rompimento da barragem do Fundão, a Samarco, né? Vale BHP Billiton. Aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos de rejeito do minério de ferro. 19 pessoas foram mortas. Centenas de desabrigados e destruição de Bento Rodrigues. A lama percorreu mais de 600 quilômetros até o Oceano Atlântico, devastando o Rio Doce, marcando peixes, contaminando solos, rios e lençóis freáticos. Atingiu 2 estados, Minas e Espírito Santo, com dezenas de municípios. Considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. A Samarco, a Vale e a BHP Billiton foram responsabilidades civil, penal e administrativamente. Diversos acordos foram firmados com o Ministério Público e órgãos ambientais. A criação da Fundação Renova, encarregada de executar projetos de recuperação e indenização das vítimas. Quais foram as principais lições aprendidas? Fragilidade na fiscalização ambiental e das barragens no Brasil. A importância do princípio do poluidor-pagador, que é a Lei 6938 de 81, e a necessidade de políticas públicas de prevenção e controle de riscos ambientais, ok? Tudo isso tem que estar bem presente. Brumadinho, que Professor, foi... Desculpe,
Qual foi a condenação? A Vale teve que indenizar ou foi paga a multa de qual valor? O senhor sabe? Agora, de cabeça, eu não sei, mas a gente pode tentar fazer uma pesquisa aqui. De Mariana, você está falando, né? Isso mesmo. Não sei, vamos fazer uma pesquisa aqui. Se aquela empresa americana pagou quase 95 milhões, vamos ver quando o acidente é causado por uma empresa tupiniquim. Exato. Vamos ver aqui. Ó, essa marca, ó, Vale BHP, né? 5 de novembro foi firmado o acordo de indenização que prevê 170 bilhões em obrigações financeiras, tá? 3 linhas. Certo. 100 bi para o poder público, União, Estado, Espírito Santo, ao longo de 20 anos. 32 medidas de compensação, 38 já desembolsados pela empresa até o momento, tá? Além disso, as pessoas afetadas recebem individualmente 35 mil, pescador e agricultor, 95 mil não tem recebido indenização, tá? Tem mais ou menos está batendo as duas respostas aqui. Mas é isso daí. Então, teve indenização individual, 100 bilhões, 170 no total, bastante, né? Bastante coisa. Beleza, vamos voltar então. Obrigado, professor. Imagina. Até dá para colocar um slide sobre isso, né? Se for o caso. Verdade. Deixa eu ver aqui se eu consigo editar. Tá, Mariana. Novo slide. Vou voltar lá no chat. O salame. Pronto. Então já está aqui, ó. Beleza. Vamos passar para o outro aqui. Minas, então. Brumadinho. Como é que ficou o quadro? 2019, né? 25 de janeiro de 2019, Brumadinho, na área do Córrego do Feijão, pertencente à Vale SA. Rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro, classificada como de baixo risco, com alto potencial de dano ambiental e humano. 12 milhões, tá? Em Brumadinho. Mais de 270 mortos, dezenas de desaparecidos, o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Contaminação de rios, especialmente o rio Paraopeba, destruição de vegetação nativa e danos severos à fauna e flora locais. Prejuízos bilionários à Vale, suspensão de operações, indenizações e acordos de reparação com vítimas e comunidades atingidas. A Vale e empresas contratadas foram denunciadas por crimes ambientais e homicídio doloso. Diversos processos civis e criminais permaneceram em andamento. Reformou a necessidade de fiscalização rigorosa dessas barragens, desses planos de emergência efetivos e da responsabilidade socioambiental e corporativa. Beleza? Tudo certo? Brumadinho? Perfeito, professor. Vamos ver também, aproveitando, já que você perguntou, eu acho que eu não coloquei do valor da indenização, né? Deixa eu ver. Multa. Não, acho que teve. Até teve aqui depois, ó. 18 bilhões de dólares. IBAMA. Sem contar que nesse caso é uma reincidência, né, da empresa, né? É uma reincidência, exatamente. É gravíssimo, né? É muito, muito sério isso, porque você pega valor da multa, no caso, Brumadinho.
Vamos ver. Foi maior de Mariana, né? Foi. O Brumadinho está 37 bilhões. O dano ambiental e o humano também foi bem significante, né? O de Brumadinho, 200 pessoas. É bastante coisa, né? Nossa, quantas famílias foram, né? Meu Deus do céu. Nossa, tá demorando, hein? São muitos milhões de dólares. Ele tá vendo tudo aí. Geralmente é mais rápida, né? A pesquisa. Verdade, professor. Hoje não tem como a gente ficar sem inteligência artificial, né? Nossa, impressionante. Sabendo, é aquele negócio, né? É igual bebida alcoólica, sabendo usar, mas saiba, use com moderação, né? Sem Confirme, dúvida. Sem dúvida. Não dá para também, né? Tem uns colegas aí que já fazem as petições e colocam as jurisprudências que não existe, que ele mesmo cria, Não, os juízes estão pegando pesados aí. não. Tem que tomar cuidado, né? Eu falo, professor, que a gente tem que ter pelo menos o mínimo do conhecimento sobre aquilo que a gente está procurando, porque a gente vai saber o que é e o que não é. Perfeito. O que bate e o que não bate, né? Exatamente. Eu falo, tem algumas coisas que eu falo, pô, isso aqui eu tenho dúvida, deixa eu procurar. Exatamente, porque assim, tem que tomar cuidado, foi o que você falou. Ainda mais a gente, por exemplo, como professor também, claro, como advogado também, né? Eu também advogo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque você pode passar uma informação que está fora, né? Então é complicado mesmo. Verdade. Vamos ver aqui. Então, nós vamos pegar esse quadro comparativo aqui, vamos bater nele agora e ver se está tudo certo. Daí eu passo para vocês já o slide assim. Então, Mariana versus Brumadinho, né? Mariana Fundão, em 5/11/2015 e 25/1/2019. 132 bilhões, acordo judicial, 100 bi em novos recursos ao poder, 32 para custeio, indenizações e ações reparatórias. Brumadinho, Córrego do Feijão, 37,68 bilhões, acordo de reparação. Empresas relatórios mencionam 170 como total agregado, obrigações. Como o valor se divide? 100 bi para o poder público, União, Minas, Espírito Santo e municípios até 2043, 32 bi indenizações e assentamento de medidas de reparação. 37,68, obrigação de fazer, pagar, gasto, dívida socioeconômica, etc. Cronograma. Primeira parcela, a partir do 100 bi, 5 bilhões após a assinatura, pagamento anual a 7 bi, a 4,1 e até 2043. O acordo, ele prevê desembolsos ao longo dos anos, parte dos recursos pagos ao Estado, programas em parcelas, algumas conversões, também, cronogramas, também previstos. Quanto já foi pago? Relatos oficiais das próprias reparadoras indicam que o total agregado estimado foi de 68,4 bilhões, 2015 a setembro. Valores já pagos, ok? A diferença. Então, veja, foi um valor considerável até, mas falta mais da metade ainda. Depende do recorte ao Estado. Ali na 11,3 até março, e outros programas individuais da Vale, pagamento e execuções parciais. Então, a combinação da Vale sobre esse percentual em Brumadinho. Indenizações individuais prevê repasses e critérios específicos, tabelas de ressarcimento, valor médio por pessoa, programa de transferência da renda e outros programas, 4,4 bi, e pagou parcelas e dezenas de milhares a beneficiários. Multas e sanções também foram pagas aqui em Mariana, né? Além das obrigações civis. Multas, IBAMA, 250 milhões e 91 a Samad. A Mariana, cadê? A Mariana envolve a Samarco, que é a joint venture entre Vale e BHP.
acordo de 2024-25 reorganizou obrigações novas, prazos, né, diferente entre o valor acordado e o valor pago. Brumadinho tem valor global de 2021, parte desses pagamentos foram adicionados às vítimas, execuções e diferentes contabilizações, tá? Beleza. Então, o rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres de rejeitos no Brasil. A barragem de rejeitos, classificada como baixo risco e alto potencial, era controlada pela Vale. Estava localizada no Ribeirão Ferro Carvão, no córrego do Feijão, no município de Brumadinho, 65 quilômetros de Belo Horizonte. O rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, um desastre industrial humanitário, mais de 200 mortos e cerca de 93 desaparecidos, né? Gerando uma calamidade pública, que é o que a gente está tendo agora no Paraná, né? Que já foi decretado estado de calamidade pública. Na prática, o que acontece? Dispensa a inexigibilidade de licitação, você pode fazer o que você quiser, né? Então, é um prato cheio para fraude também agora, né? Tá com a porteira aberta, vamos roubar adoidado agora, né? Então, é complicado. Que nem aconteceu na pandemia, na época do respirador, né? Então, muita coisa você não sabe o que aconteceu. A tragédia de Mariana de 2015 é a mais grave desastre ambiental da história provocado por vazamento de minério. Nesta perspectiva, um dos autores desse relatório, Safety in Mine Tailing is no Accident, publicado pela ONU e pelo geólogo Alex Cardoso Basso, afirmou que a tragédia em Brumadinho estará certamente no topo dos maiores desastres com rompimento de barragem de minério do mundo. Infelizmente, é possível que ultrapasse Estava, que foi a maior tragédia dos últimos 34 anos. O Brasil agora é destaque nessa lista de tragédias por ser o país com o maior número de mortes, somando até agora 3 e perda humana também, né? Com o rompimento da barragem de Herculano na mineração em Itabirito, com 3 mortes, tá? Essa barragem aqui que falou aqui, Estava, isso aqui eu não sei o que é, vamos aproveitar já que a gente está com o chat aqui, vamos ver. Por caso, eu não sabia desse daqui. Caso Estava, rompimento de barragem. Vamos ver o que é isso. Não, acho que não achou. Internacional, rompimento de barragem, minérios. Onde foi? Explicar, vamos ver. Da Europa, caso Estava, na Itália, ó, Vale de Estava, não sabia desse. Vale de Estava, próxima a Zero, província de Trento, na norte da Itália, 19 de julho de 85, 2 barragens de rejeito pertencentes à mina de fluorito, operada pela empresa Preap Minerae. O que aconteceu? No topo de uma montanha existiam 2 barragens empilhadas, construídas para controlar lama e rejeitos de mineração fluorita. A barragem superior rompeu-se e a barragem inferior colapsou em 30 segundos. 180 mil metros cúbicos de lama a 90 por hora. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos jogar isso aqui no slide. Que aqui a gente faz completo, né, Sérgio? Que é barba, bigode e cabelo. Não, perfeito, professor. Depois eu vou pegar vou assistir de novo essa parte que caiu a minha internet aqui por um instante. Tá bom, beleza. Multa vale. Tá, vou jogar aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Caso Estava, portanto, para a gente pegar. Professor, não querendo se alongar, né, no tema, mas não sei se é pertinente, os responsáveis, no caso, diretores de alto escalão, ou aquelas pessoas que efetivamente eram responsáveis por vistoriar esse tipo para prevenir esse tipo de desastre, na área penal, eles não respondem pessoalmente, não só a empresa?
Responde, claro. Imagina, você tem um responsável técnico, um engenheiro, fez o laudo lá. Ele falou, depois o como que é? Conselho Regional de... O CREA dele, certo? Então, ele era o responsável técnico, ele dá um laudo lá, ele vai ser responsabilizado também. Entende? Então, veja, é complicado isso. São situações que dão problema, não tem como. Você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque, cara, claro que vai dar ruim, né? Claro que vai dar ruim. Perfeito. Beleza. Multa da Vale, então. Vamos lá. A Vale informou nesta quinta que registrou prejuízo de 6,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Isso é antigo, tá? 2019. Os primeiros divulgados pela mineradora após a tragédia. No balanço desses primeiros 3 meses, o Vale reconheceu o impacto financeiro, foi 19 bi no seu EBITDA, né? Que é o resultado lá do que arrecada sem imposto. Apenas provisões da tragédia, 17,35, 9,3 bilhões para programas de compensação, 7,1 para descomissionamento, 392 bilhões de provisão com despesas, enfim. A auditoria da Price chamou a atenção para a possibilidade de ajustes significativos nas provisões de desastre. A gente está vendo que chegou a 170 bi, né? Mariana, e já pagou quase 70, 65 que a gente viu. E a receita foi de 31 bi nos 3 primeiros meses, redução, né? Claro que, óbvio, esse ano foi trágico para elas, reduziu em 6,6 ali, e as despesas somaram 33,9. Então, assim, a perda é significativa. As ações da Vale caíram muito, né? Na época. Em 2015, uma multa também de 18,7 bilhões de dólares. Em 2016, aumentou a quantia pela Samarco com a presidente Dilma. Em relação às multas, prevê um teto de 50 milhões e uma eventual alteração desse valor depende da aprovação. Aí, totalizando 250 milhões de reais, foi a multa total. Disse que o valor de 50 há muitos anos sem reajuste. Falou que nesse caso tinha que aumentar, que a lei falava que no máximo era 50. É um mal em lei quando esses valores ao longo do tempo vão se perdendo. O Ministério Público Federal se comprometeu a realizar esse pagamento de uma caução socioambiental de 1 bilhão, num documento assinado em Belo Horizonte, no Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais. A explosão dessa plataforma Deepwater Horizon, também no Golfo do México, matou 12 pessoas e poluiu parte das águas do Golfo, aves, né, tudo mais. O montante de 42,2 bilhões também foi feito, né? Aí, a equação é um perde-perde, né? Ninguém ganha, todo mundo perde. Todo mundo perde, o governo perde, a empresa perde, os acionistas, né, perdem, os shareholders, todo mundo, colaborador, funcionário mandado embora, família, vítima humana, o meio ambiente é degradado, é caótico, né? É um tsunami, vamos dizer assim, acaba com tudo, né? É muito ruim. Só efeito negativo, essa é a verdade, não tem nada de positivo, nada, zero. Então é complicado. Caso Estava, então, foi aquele que falou ali no slide. Rompimento da barragem de rejeitos na Itália, em 85. Vale de Estava, próximo à vila de Ticero, província de Trento, no norte da Itália. 19 de julho de 85. 2 barragens de resíduos foram feitas. Mina de Florita, empresa Prealpe Mineraria. No topo dessa montanha, 2 barragens empilhadas, uma em cima da outra, para conter lama e rejeitos. Também porquice da obra de engenharia, né? A barragem superior rompeu-se, liberando seu conteúdo sobre a barragem inferior em menos de 30 segundos. Desceu a 90 por hora, destruindo tudo, parecia um vulcão, né? Cerca de 4 quilômetros, imagina. Mortes, olha a quantidade de morte. 268 pessoas, destruição, 62 edifícios e várias pontes foram destruídos, solo e cursos d'água contaminados, destruição total da vegetação do vale, danos estimados em mais de 100 milhões de dólares, em valores da época, né? Imagina se fosse hoje. Causas de responsabilidade. Segunda barragem foi construída sobre material instável, rejeitos não consolidados na primeira, falhas graves de drenagem e manutenção, aumento constante do nível de rejeitos não respeitava a norma de segurança, autoridades ignoraram alertas técnicos sobre o risco imenente de colapso. Olha só aqui. Vai ser responsabilizado. Você vê como é que é?
complicado, né? Você acha que não teve também, Mariana Brumadinho? Claro que avisou, né? Responsabilização. 10 pessoas foram julgadas e condenadas, engenheiros, olha só o que você perguntou, Sérgio. Administrador Verdade. de empresa e autoridades públicas locais. Vai todo mundo para a linha de fuzilamento. As condenações, penas de prisão por homicídio culposo e negligência entre 2 e 5 anos. Lições importantes. Esse desastre se tornou um marco internacional em segurança de barragem de rejeitos, em 85, né? Servindo de referência em legislações. Diretivas europeias de 2006 sobre gestão de resíduos da indústria extrativa. Ou seja, teve em 2006 um documento. Eu comentei com vocês que eu peguei essas diretivas, eu falei sobre isso na defesa do doutorado, né? Essas normas europeias são muito legais, elas são muito boas. Então, claro que é importante seguir. Recomendações da ONU, Comissão Internacional de Grandes Barragens, sobre segurança, barragens duplas. Então, Mariana versus Brumadinho versus Estava. Olha que legal que ele fez. Show de bola, ó. É muito legal, né? Se você for ver o que esse chat, o lado bom, né? Não pro lado negro da força, né? Tipo de rejeito. Fluorita, ó, minério de ferro. 268, 19 e Brumadinho teve mais morte, ó, tá vendo? Foi bem maior o número de mortes em Brumadinho. Volume, 180 mil, 43 milhões e 12 milhões. Mariana foi a que mais teve em termos de metro cúbico. Falha estrutural, drenagem mais eficiente, instabilidade, liquefação, falha estrutural súbita. Empresa Prealp Minerária, Samarco Vale BHP e Vale SA, tá? Condenações criminais firmes na Itália, processos civis e criminais em andamento no Brasil, acordos civis, processos criminais em andamento. Uma nova legislação europeia sobre resíduos de mineração, foi essa Directive 2006, fortalecimento da política nacional de segurança de barragens, a 12334 de 2010, aqui no Brasil, e reforço das normas da ANM. Lembra que eu falei para vocês ontem da licença de lavra? É esse órgão aqui, ó, a ANM, que é a licença de operação, que é a de execução, que é a licença de lavra, quem concede são eles, né? E proibição de alteamento a montante. Tem a jusante e a montante, para cima e para baixo, tá? Então, tem algumas coisas que foram implementadas. Beleza? Perfeito, professor. Ótimo. Responsabilidade por omissão. Então, essa ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido, o uso coletivo, a proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas e a proteção das áreas ameaçadas de degradação. Desse modo, é um poder-dever do Estado a implementação dessa política nacional do meio ambiente, bem como a fiscalização contra o cumprimento das respectivas normas de direito ambiental, através do exercício desse poder de polícia, a fim de proteger os ecossistemas ameaçados de degradação. Então, essa obrigação estatal decorre não só da política nacional, introduzida pela Lei 6938, mas da própria garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a evidente responsabilidade civil do Estado quando esse se omite ou negligencia no seu dever poder de fiscalizar o cumprimento das normas, né? Conforme fala a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né? O 225 caput, o parágrafo 1º da Constituição, o artigo 2º, inciso 1, 3 e 4 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Aí, sobre essa responsabilidade por omissão, que em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalização for determinante para a concretização ou agravamento do dano pelo seu causador, tá? Um agravo regimental aqui, colocado por teoria Albino Zavascki. Importante ressaltar que essa responsabilidade civil do Estado pela omissão, ela é solidária, porém de execução subsidiária, somente por algum motivo o cumprimento. Então, o STJ, que no caso de omissão do dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da administração é da execução subsidiária, ou com ordem de preferência. Então, essa responsabilidade solidária de execução subsidiária significa que o Estado integra
esse título executivo, sob a condição de, como devedor reserva, né, soldado de reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material, que é o devedor principal, não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, ou seja, por impossibilidade dessa incapacidade técnica do cumprimento da prestação, sempre o direito de regresso, né? 934, e da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil. Então, recurso especial, aqui, eu acho que não é nem 2 milhões, acho que é 2 bilhões, né? Tem um monte de zero aqui. Bom, trazendo um tema importante sobre responsabilidade por omissão, não é de direito ambiental, mas é um tema que discute muito. Tema 362, responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido. Né? Eu até tinha dado esse exemplo para vocês no começo da aula, e tem um tema do Supremo sobre isso. Então, como a gente já estava falando, eu falei, eu vou jogar aqui no slide para a turma ver. Né? Responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de crime praticado por preso foragido. Possui uma repercussão geral a controvérsia acerca dessa responsabilidade em face de dano decorrente de crime praticado por preso foragido. Haja vista a omissão do dever de vigilância por parte do ente federativo. Ok? Veja, omitiu, falhou, não viu, é um tema ventilado que traz muita responsabilidade, tá? Você tem que saber o que está acontecendo. Bom, então, um quadro resumo final aqui. A responsabilidade civil do Estado indenizar ou reparar os danos. 37, parágrafo 6º, essas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado respondem por esses danos. A responsabilidade ela é objetiva, baseada no risco administrativo, independente de culpa, bastando conduta, dano e nexo. O Estado tem direito de regresso contra o agente público, quando esse agir com dolo ou culpa. Veja, o caso do funcionário de ônibus também. Pega o animal lá, corre, e acontece muito, acho que todo mundo já viu isso, né? Ele mete uma banguela lá na descida e você vê o busão, aquele 3 ou 4 toneladas vindo que nem um... Imagina se falha o freio, o cara pega, entra numa casa, arrebenta. Já teve um monte de acidente assim. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí eu falo, é um imprudente o motorista. Ele vai, claro que vai ser responsabilizado se for detectado uma perícia, que é um maluco, né? Então veja, complicado. O Estado tem direito de regresso contra o agente público que agir com dolo ou culpa, ação direta do agente, omissiva, falha ou dever de fiscalização, falta do serviço, culpa administrativa, risco adotado, né, dano, nexo, atuação, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, são situações de exclusão da responsabilidade. Exemplo ambiental, o Estado omite-se na fiscalização para ocorrência do dano, né? Responsabilidade solidária, mas de execução subsidiária. Beleza? Fechou, turma? Perfeito, professor. É isso aí, bastante coisa, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Acho que não, foi legal, professor. Oi? A colega pode falar. Eu disse não, está tudo certo. Obrigada pela exposição. Imagina, tem bastante informação, né? Acho Sim. que vai ser melhor reaproveitado nos slides, revendo, porque é muita informação mesmo. É muita informação. Eu procurei deixar bem completo para vocês, né? Ficou um material bacana. Então, claro. Eu tinha perguntado antes o que era feito com esses valores da condenação e se eles são efetivamente pagos. É difícil, né? Porque, como o senhor disse, o colega disse, se eu não me engano, Sérgio, é um perde-perde, né? A empresa perde, o Estado perde, a população perde, o ambiente perde, e não é refeito. Esses desastres, Mariana, Brumadinho, que são os maiores e mais comentados, né? Esses dias eu estava vendo o Rio, ele é como a mãe, né? Ele não vai ser refeito, ele não volta mais, né? E nem todas as famílias foram indenizadas, nem em um e nem em outro. Está complicado, né? Acompanhar tudo isso. Exatamente.
A gente tem notícias genéricas, mas muitas vezes não sabe o que está acontecendo com o cara lá, né, com a vítima, com a família. E muitas vezes não é tudo isso como a gente imaginava, como deveria, né? Sim. Então, é complicado, realmente acaba acontecendo isso, infelizmente a gente não tem controle, e não é possível atender todo mundo, mesma coisa, a gente sabe, eu advogo, então vira e mexe tem N clientes, você não consegue dar o atendimento para todo mundo, né? Claro, se tenta, tudo se esforça, mas é difícil. Então, numa situação dessa também, imagina quantas famílias, certo? Seria ter um órgão criado, alguma coisa, para atender a todos e tentar sanar os problemas. E, claro, o dinheiro que for angariado, arrecadado, ser revertido na reconstrução das cidades, né? Das famílias, de habitação, indenização pela perda, pela morte das pessoas, mantimento, né? Tem muita família que dependia daquela pessoa, de trabalhar, que perdeu tudo, que não tem nada, enfim. Sim. É complicado. Parte de doença, né? Que a gente sabe que no primeiro momento acontece, você pega, tem toda a degradação, os rejeitos, o detrito, começa a espalhar, dengue, e vai por aí vai, né? Outros tipos de doença que acabam acontecendo. Com certeza. Obrigada, então, pela exposição, professor. Obrigado, pessoal. Eu vou compartilhar com a Vanessa, então, esse último slide também. Ela já vai ter acesso. E depois, agora, vocês vão ter aula com a professora Thaís, com a Juliana, e depois mais 2 comigo, tá? Aí nós fechamos o curso. Hein, professor? Em resumo, o melhor investimento é a prevenção, né? Ah, sem dúvida, né? Assim, a gente que vem estudando essa matéria, e essa parte de responsabilidade social corporativa, né, CSR, que a gente fala, é algo que, assim, é muito custoso para a empresa, o board, vamos falar, os caras da alta administração, eles sabem disso. Mas, muitas vezes, o que acontece? É que nem um mandato político. Você está na gestão, o que vai aparecer agora? Eu gastar do meu orçamento, do meu budget, grana, em fazer um projeto que, quando eu já não estiver mais no governo, vai dar resultado, ou eu focar em algo que me dê retorno e faça meu nome agora e largo o problema para o outro. Entendem? Então, Entendi. Esse é o problema, porque cada um pensa no seu nariz. Só que, assim, os problemas acontecem. E, como você disse, a prevenção, ela tem que ser sempre estimulada. E tem que fazer uma espécie de um cronograma, algo que tem que ser sustentado pelas gestões subsequentes e muitas vezes cai por terra. Entende? Esse é o ponto. Isso do ponto de vista governamental, do ponto de vista corporativo. Então, somente tendo sendo algo enraizado pela instituição e exigido, demandado, independente de gestão, aí você vai começar a ter os resultados. Senão, você tem um gap, uma falha, e quando precisa não estava pronto porque não era entendido pela gestão como crucial. Então, é uma constatação que, assim, eu mesmo, eu cheguei a isso. Eu não sei se faz sentido, mas eu vejo dessa forma. Não, faz todo sentido. E sem contar que, a depender do dano e do tamanho da empresa, pode levá-la simplesmente à ruína, à falência. A falência, exatamente, porque você vai ter toda uma repercussão negativa, né? Aquilo viraliza e depois você não tem mais controle. Então, obviamente que vai ter um dano reputacional, informacional. Nós tivemos, já que a gente entrou nesse mérito, né? Acho que na década de 90, 2000, eu não lembro agora, a Nike, na época, estava fazendo um tênis que pulava e foram ver que os tênis estavam sendo feitos com mão de obra escrava, deu um BO na época por conta de indenizações milionárias que foram identificar lá na ponta e realmente constataram presença de mão de obra escrava na linha de produção. Se eu não me engano, em Taiwan. É complicado, né? Então, as coisas Professor. até geram essa repercussão. Não, perfeito, professor. Grato aí pela explanação, viu? Beleza, pessoal. Então,
Agradeço a atenção, vou disponibilizar os slides e a gente continua conversando, tá bom? Perfeito, professor. Obrigada, Valeu, pessoal. professor.